Fala comigo, galera, beleza? Tô passando pra gente trocar uma ideia a respeito de pecado. Isso mesmo. O que é o pecado? Por que a gente peca? Né? Por que Deus colocou um monte de regra pra gente seguir? Né? Afinal de contas, não é uma coisa gostosa de ouvir. Nem todos estão preparados para ouvir não. Né? A gente só quer ouvir sim, sim, sim. Né? Mas quando Jesus ele vem em Mateus ali 22, do versículo 34 até o 40, ele faz um resumão de toda a lei, de todas essas regras de pode e não pode, e ele fala assim, ó, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, ele resume tudo e fala assim, agora é esses dois mandamentos, se você seguiu, você tá de boa, não é isso? Então o que acontece? Amar a Deus sobre todas as coisas, se eu amo a Deus, tudo fica fácil. Mas só que esses dois estão ligados, porque eu tenho também que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E quando a gente olha para a lei, parece ser diferente disso, mas na verdade não é, porque quando o povo recebeu a lei lá no passado, eles não entenderam muito bem o que era a lei e transformou a lei em algo pesado e chato. Mas Jesus veio e falou assim, não, a lei ela não é nem pesada e ela não é nem chata. Porque se você entender por que Deus coloca a lei, você vai cumprir ela de boa. E aí você vai entender por que você não pode pecar. E aí, quando Jesus vem e fala isso, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, a gente começa a analisar um monte de coisa. Por quê? Quando Deus fala assim, não faz, ou quando ele coloca na lei assim, não faça isso. Porque no início as pessoas eram como criança. Elas não sabiam das coisas direito ainda, não existia uma regra, não existia nem a Bíblia. E ele vai lá e dá nas tábuas da lei lá os 10 mandamentos e ele fala assim, ó, pode e não pode. Mais ou menos igual faz com criança. Quando Deus faz isso, ele está fazendo uma função de pai. Ele está sendo o papai deles. E ele fala assim, não pode. Talvez você quando era pequeno, você já quis colocar o dedo numa tomada. Só que o seu pai falava, não, não pode. E tirava sua mão. E aí você pensava, que chatice, eu quero fazer e ele só fica me proibindo de fazer as coisas que eu quero fazer. Eu não quero fazer nada, mas o seu pai sabia que se você enfiasse o dedo na tomada, você ia tomar choque. Então às vezes ele até te deu um tapinha. E aí, talvez você ficou sentido com isso, pensando que pai chato, que pessoa chata é essa, só fica me privando das coisas que eu quero fazer, das delícias que eu quero curtir meu mundo e ele não deixa eu curtir. Foi isso que Deus fez com a gente. Deus falou assim, olha aqui, ó, fica esperto, não põe o dedo na tomada, porque se você pecar, você vai sofrer, vai doer. E por isso que às vezes a gente toma uns tapinhas na mão, por isso às vezes que a gente se sente mal, porque a gente quer fazer algo que a gente sabe que a gente não pode fazer. E foi isso que Deus fez. Quando Jesus vem e fala assim, aí ele explica melhor isso, ele fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas. Se eu coloco Deus acima de tudo, vai ficar bem mais fácil. Mas para que eu coloque Deus acima de tudo, eu preciso de ter uma outra coisa, que é amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, só que olha, para eu amar o próximo, tem que ser como a mim mesmo. Só que muitas vezes eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da vida que eu tenho. Eu queria ter uma outra vida, eu queria colocar o dedo na tomada, mas Deus me proíbe de fazer isso e me priva disso. Então eu me sinto muito mal com isso e fico triste com isso. E sofro com isso e levo isso para minha vida sofrendo com uma realidade de fantasia. E por isso que Deus fala assim, não adora outro Deus, porque se você adorar outro Deus, não existe outro Deus e você está adorando uma ilusão, uma fantasia. E Deus não quer que você viva na fantasia. Ele quer que você viva a vida plena que Ele fez para você, que é a realidade. Então Ele fala, adore a mim, porque eu sou o Deus verdadeiro. Seja dependente de mim, porque eu cuido de você. Eu sou o Pai. Não vou deixar você se autodestruir, porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos autodestrói. Seria uma autodestruição de mim mesmo quando eu peco, né? Ficou até pleonasmo, né? Autodestruição de mim mesmo. Autodestruição já é de mim mesmo. Mas seria assim, uma destruição pessoal. Você mesmo se destrói quando você peca. Então Deus fala assim, não se destrua. Cuide para que você tenha uma vida boa. E se você analisar tudo que você faz, que você acha que é pecado, se você analisar, você vai ver que te destrói. Quando você rouba o outro, quando você dá o cano no outro, quando você dá prejuízo no outro, você está se autodestruindo.
a sua imagem, a sua moral. As pessoas vão olhar você torto e automaticamente você vai se sentir mal com isso. Sem contar que quando você dá um prejuízo para o outro, você sempre tem isso guardado na sua memória, como se fosse no computador, e vez ou outra isso vem falando, mas você é culpado. Você fez isso, você não devia ter feito tal coisa. Então o que Deus quer nos livrar é dessa culpa, desse peso e desse fardo. Por isso que ele fala o seguinte, troca o fardo comigo. Eu tenho um fardo que é leve e suave. Pega o meu fardo leve e suave, que eu pego o seu fardo pesado. O tempo todo Deus está falando assim, dependa de mim. Olhe para mim, seja dependente. Só que a gente não quer ser dependente. A gente não quer ser dependente, a gente quer ser independente. Eu não quero depender de Deus. Eu não quero seguir essa lei. Eu quero ser dono do meu próprio destino. Só que você é. Deus te deu uma coisa muito legal que é a escolha. Você pode escolher qual caminho vai seguir. Mas só que dependendo da sua escolha pode dar errado. E o que Deus fala com isso é o seguinte, quando der errado, assuma o seu erro, conserte e siga em frente. Comece a fazer de novo certo. Então se você vive hoje numa prática de pecado, se você tem algum pecado que você está preso e não consegue se libertar desse, fique tranquilo. O que você precisa é compreender que esse pecado, de certa forma, te traz culpa, te traz peso e te traz autodestruição. Ele te destrói. E aí você precisa amar a você mesmo. Porque se você não amar a você, você não vai conseguir amar o próximo. Você vai dar o que você tem. Então se você está cheio de angústia, de tristeza, quando você for conversar com outra pessoa, você vai oferecer para ela angústia e tristeza. Se você tem ódio, mágoa, rancor, você vai oferecer para essa pessoa a mesma coisa. Mas se você está cheio de amor por Deus, quando você for conversar com a pessoa, você vai transmitir amor por Deus. Então é isso. Leia a Bíblia. Faça o uso constante e medite a respeito da lei do Senhor de dia e de noite. E quando você conseguir compreender isso que eu te disse hoje, aí você vai ter mais facilidade, mais tranquilidade, e falar assim, entendi, Deus me ama e Ele está cuidando, Ele está sendo o meu pai, porque essa é a função de pai. Como o seu pai fez um dia com você, também não deixando você enfiar o dedo na tomada, Deus faz com você o tempo todo. Ele fala, não enfie o dedo na tomada, não faça isso porque vai doer, vai te trazer sofrimento. E é certo, traz mesmo. Então Deus te abençoe e que você consiga ressignificar isso e ter uma vida tranquila, boa, feliz diante de Deus. Até mais.